Meu amado amigo, há momentos em que o céu se aproxima de modo extraordinário da terra, quando o coração cansado já não foi feito para carregar sozinho os seus fardos, quando Deus chama seus filhos não para adiar, mas para virem imediatamente, com urgência, confiando que a misericórdia já está à espera. Se você encontrou esta oração, não foi por acaso. O Senhor que diz, antes mesmo que clamem, eu responderei. Enquanto ainda estiverem falando, eu os ouvirei. Isaías 65:24, já viu a sua luta, já contou as suas lágrimas, já preparou a cura para aquilo que parece quebrado dentro de você. Ouça a palavra viva de Deus que chama toda a alma ferida, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11:28-30, este convite não é distante. É pessoal. É dirigido àquele que reza neste exato momento, ao coração que carrega dor silenciosa, perguntas sem resposta, fraqueza física, exaustão emocional ou aridez espiritual. Reze esta oração com fé, convicção e crença profundamente plantada em seu coração. Reze hoje, volte a ela ao longo deste mês e permita que suas palavras se tornem um caminho pelo qual a graça entra repetidamente em sua vida, porque a Escritura promete, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, Isaías 40:31. Permaneça aqui e reze completamente, sem sair no meio, porque cada momento de oração se apoia no anterior como pedras formando um altar diante de Deus. Assim como os discípulos permaneceram com Jesus até a fração do pão e então seus olhos foram abertos, Lucas 24:30-31, também a perseverança na oração abre portas que a impaciência não consegue ver. E se você está rezando por um milagre, por cura, restauração, reconciliação ou renovação, faça deste momento um ato de fé. Curta esta oração, compartilhe-a e inscreva-se como um compromisso espiritual, não apenas como um gesto de apoio, mas como uma declaração de que você acredita que Deus já está agindo em sua vida. O Evangelho declara, a fé sem obras é morta, Tiago 2:17, e até pequenos atos oferecidos com fé tornam-se sementes de milagres. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ouça novamente a palavra que convida o coração a permanecer. Alguém entre vós está sofrendo? Ore. Alguém está alegre? Cante louvores. Alguém entre vós está doente? Chame os presbíteros da igreja para que orem sobre ele, e a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. Tiago 5:13-15, portanto, coloque diante de Deus todo fardo escondido. Libere o medo que você tem segurado com tanta força. Permaneça até que esta oração chegue ao seu fim, porque a graça muitas vezes se revela gradualmente, como a cura do cego a quem Jesus tocou 2 vezes antes que a visão se tornasse clara, Marcos 8:22-25. Permanecer é importante. Perseverar é importante. Sua presença na oração é importante. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai de misericórdia e fonte de toda cura, nós nos apresentamos diante de Ti pela intercessão do Teu fiel servo, Santo Antônio de Pádua, pregador da verdade, consolador dos aflitos e instrumento de incontáveis milagres. Tu que restauraste o que estava perdido por meio dele, restaura toda a paz perdida, toda a esperança perdida e toda a força perdida dentro de nós. Santo Antônio, amado servo de Cristo, tu que seguraste o menino Jesus em teus braços e contemplaste o amor divino tão de perto que teu coração ardia de compaixão pelos que sofrem, intercede por nós. A Escritura nos diz, a oração de um justo tem grande poder em seus efeitos, Tiago 5:16. Une tuas orações às nossas, para que a cura deixe onde a dor tem permanecido por tempo demais. Senhor Jesus, tu curaste a mulher que tocou a orla do teu manto após 12 anos de sofrimento, Marcos 5:25-34. Ela não esperou permissão, a fé a impulsionou. Que essa mesma fé corajosa desperta em cada pessoa que reza aqui. Cura corpos enfraquecidos pela doença, mentes sobrecarregadas pela ansiedade, corações feridos pela traição e espíritos cansados de esperar. Que dor você tem carregado em silêncio que somente Deus realmente compreende? O salmista proclama, Ele cura-os de coração quebrantado e trata das suas feridas, Salmo 1:4-7-3.
Não algumas feridas, todas. Não algum dia, mas no tempo perfeito de Deus, que muitas vezes começa em momentos exatamente como este. Pai Celestial, renova-nos como renovaste Jó após o sofrimento, restaurando em dobro tudo o que ele havia perdido. Jó 42:10. Que a restauração comece onde antes o desespero falava alto. Substitui o medo pela paz, a fraqueza pela força, a confusão pela clareza. Santo Antônio, encontrador das coisas perdidas, encontra para nós a fé que perdemos por causa das decepções. Recupera a esperança enterrada sob provações repetidas. Conduz-nos de volta à confiança nas promessas de Deus. Pois tua palavra declara, Senhor, eu sei os planos que tenho para vós, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Jeremias 29:11. E ouça esta pergunta colocada suavemente em seu coração. Você realmente acredita que Deus pode curá-lo esta noite, ou aceitou silenciosamente o sofrimento como algo permanente? Jesus esteve diante do túmulo de Lázaro e declarou, não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus. João 11:40. A fé abre túmulos. A fé restaura aquilo que parece terminado. Senhor Jesus, fala a ressurreição em toda a área que parece sem vida. Onde a alegria morreu, sopra novamente. Onde os relacionamentos se quebraram, restaura novamente. Onde a fé enfraqueceu, fortalece novamente. Unimos esta oração à bem-aventurada Virgem Maria, que proclamou, o Todo-Poderoso fez em mim grandes coisas, e santo é o seu nome, Lucas 1:49. Por sua intercessão materna, que a cura flua de modo suave e poderoso. E se o seu coração se sente pesado mesmo enquanto reza, lembre-se, o próprio Cristo suou sangue no Getsemane, Lucas 22:44. A luta não significa ausência de fé, significa que você é humano e profundamente amado. Pai, derrama renovação sobre cada pessoa que escuta. Renova o seu sono, seus pensamentos e sua coragem. Restaura o fogo espiritual onde o desânimo se instalou. Santo Antônio, pregador da esperança, lembra-nos que os milagres muitas vezes começam em silêncio. Assim como o grão de mostarda se torna uma grande árvore, Mateus 13:31-32, permite que uma pequena fé cresça até uma transformação inegável. Se você ainda está rezando, permaneça plenamente presente. Permanecer aqui é uma oferta a Deus. Compartilhe esta oração para que outra alma cansada encontre misericórdia, pois a Escritura ensina, levai as cargas uns dos outros e assim cumprirás a lei de Cristo. Gálatas 6:2. Senhor, pedimos especialmente cura e restauração divina. Cura doenças crônicas. Cura lutos escondidos. Cura dificuldades financeiras que roubam a paz. Cura memórias que ainda causam lágrimas. Restaura dignidade, propósito e alegria espiritual. Tu prometeste por meio do profeta Joel, restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, Joel 2:25. Que a restauração comece mesmo enquanto estas palavras são pronunciadas. E se esta noite se tornar o ponto de virada que você mais tarde reconhecerá como o início do seu milagre? Jesus disse, pedi, e vos será dado, buscai, e encontrareis, batei, e vos será aberto, Mateus 7:7. Portanto, pedimos com coragem, busquemos com fidelidade e batemos com perseverança. Santo Antônio, leva estas súplicas diante do trono de Deus. Intercede pela cura das famílias, pela conversão dos corações, pela reconciliação entre os entes queridos e pela renovação da fé. Senhor, concede paciência àqueles que esperam respostas, pois tua palavra nos assegura, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Isaías 40:31. E, enquanto esta oração se aprofunda, entregamo-nos inteiramente a Ti, iniciando a sagrada meditação do Santo Rosário, unidos ao céu e à comunhão dos santos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Entramos neste sagrado mistério firmemente apoiados na promessa proclamada por Deus em sua palavra, a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, 2 Coríntios 12:9. Senhor, onde a fraqueza permaneceu por tempo demais, faz surgir a tua força. Onde o desânimo sussurra que nada mudará, permite que a tua verdade fale mais alto que o medo. Santo Antônio de Pádua,
fiel servo que anunciou Cristo incansavelmente, permanece ao nosso lado enquanto rezamos. O que ajudaste inúmeras almas a reencontrar o que estava perdido, guia-nos para a cura que restaura corpo, mente e espírito. O Evangelho nos diz que Jesus enviou seus discípulos para curar os doentes e anunciar a paz. Lucas 9:2. Une-te novamente a essa missão por tua intercessão por todos os que rezam aqui. No primeiro mistério glorioso contemplamos a ressurreição do Senhor. A pedra foi removida não pela força humana, mas pela autoridade divina. A Escritura declara: Ele não está aqui, ressuscitou, como havia dito, Mateus 28:6. Senhor Jesus, remove toda pedra que bloqueia a cura, pedras de dúvida, medo, diagnósticos que desanimam, memórias que ferem e pecados que pesam na consciência. Se Cristo venceu a própria morte, que doença é grande demais para Ele? Que tristeza está fora do seu alcance? Pai, desperta em nós a vida da ressurreição. Que corações cansados se levantem novamente com esperança. Que sonhos quebrados se levantem com novo propósito. Que aqueles que se sentem espiritualmente adormecidos experimentem a renovação como os discípulos cujos corações ardiam quando Jesus lhes falava. Lucas 24:32. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Senhor Deus de misericórdia e compaixão eterna, permanecemos reunidos em espírito diante de vós, ainda rezando, ainda crendo, ainda esperando com expectativa, como aqueles que permaneceram diante do túmulo até testemunharem a ressurreição. A vossa palavra nos assegura: os que semeiam em lágrimas colherão com gritos de alegria. Salmo 2:6-5. Recebei cada lágrima oferecida durante esta oração e transformai-a em testemunho. Santo Antônio de Pádua, fiel intercessor e amado servo de Cristo, continuai a apresentar nossas súplicas diante do trono da graça. Vós que pregastes com tanto poder que corações endurecidos se suavizaram e os perdidos retornaram para casa, rogai para que a cura não toque apenas nossos corpos, mas renove completamente nossas almas. Senhor Jesus, perguntastes ao cego uma pergunta simples, mas profunda: que queres que eu te faça? Marcos 10:51. Essa mesma pergunta repousa agora sobre cada coração que escuta. Que cura realmente buscamos? Que restauração desejamos em segredo, mas hesitamos em nomear? Respondemos com humildade: Senhor, restaurai-nos por completo. Restaurei a fé enfraquecida pela decepção. Restaurei a esperança diminuída pela demora. Restaurei a força esgotada pela luta constante. Restaurei a alegria roubada pela ansiedade. Restaurei a saúde segundo a vossa santa vontade. Porque a Escritura proclama: eu te restituirei a saúde e curarei as tuas feridas, diz o Senhor, Jeremias 30:17. E ouvi claramente esta verdade: restauração não é apenas reparação, é renovação maior do que antes. Jó recebeu mais depois do sofrimento do que possuía antes dele, Jó 42:12. Senhor, que a restauração divina ultrapasse toda a perda suportada por aqueles que rezam. Uma reflexão repentina surge: poderia este momento marcar o ponto de virada pelo qual o seu futuro agradecerá a Deus? Pai, rezemos pela cura das memórias que repetem dores continuamente. Lavai-as na misericórdia. Transformai-as em lembranças da vossa graça sustentadora. Como testemunhou São Paulo, somos atribulados em tudo, mas não esmagados, perplexos, mas não desesperados, 2 Coríntios 4:8. Santo Antônio, auxílio dos aflitos, rogai por aqueles que lutam contra depressões ocultas ou preocupações esmagadoras. Cristo acalmou a tempestade com uma única palavra, Marcos 4:39, acalmai as tempestades dentro dos corações inquietos. Senhor Jesus, estendei novamente a vossa mão curadora, como quando Pedro começou a afundar e clamou: Senhor, salva-me. Mateus 14:30-31. Levantai aqueles que se sentem sobrecarregados por circunstâncias além do seu controle. Permanece atento, alma querida. A tua perseverança na oração importa. A Escritura ensina:
Tendes necessidade de perseverança para que, depois de cumprirdes a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Hebreus 10:36. Se esta oração te trouxe até aqui, deixa que a gratidão nasça dentro de ti. Muitos começam a rezar, mas poucos permanecem até o fim. A tua permanência, por si só, uma oferta agradável a Deus. Senhor, curei os fardos financeiros que causam noites sem dormir. Providenciai oportunidades honestas. Abri portas inesperadas. Prometestes, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33. Ensinai-nos a confiança de que a providência segue a fidelidade. Santo Antônio, patrono invocado nas necessidades urgentes, intercedei por aqueles que procuram emprego, estabilidade ou direção. Conduzi-os aos caminhos preparados por Deus muito antes de suas preocupações começarem, pois o Senhor cumprirá o que diz respeito a mim. Salmo 3:8. Outra pergunta toca suavemente o coração. Já reconheceste como Deus te sustentou mesmo antes das respostas chegarem? Os israelitas receberam maná diariamente, não anualmente, aprendendo a depender dia após dia. Êxodo 16:04. Senhor, ajudai-nos a reconhecer os milagres diários tantas vezes ignorados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Senhor Jesus Cristo, ao nos aproximarmos do término desta oração sagrada, derramai uma última e abundante bênção sobre todos os que permaneceram em oração. Que cada palavra rezada tenha penetrado profundamente no coração. Que cada promessa proclamada tenha plantado esperança viva. Que cada súplica apresentada tenha sido acolhida no céu. Vossa palavra declara, a bênção do Senhor é que enriquece, e não acrescenta dores. Provérbios 10:22. Abençoai, portanto, cada lar representado aqui. Abençoai cada família, cada trabalho, cada decisão, cada necessidade oculta. Onde há doença, derramai cura. Onde há medo, derramai paz. Onde há confusão, derramai clareza. Onde há cansaço, derramai renovação. Santo Antônio de Pádua, continuai a caminhar conosco espiritualmente. Que a vossa intercessão acompanhe cada pessoa além deste momento de oração, lembrando-nos de que Deus continua agindo mesmo quando não vemos imediatamente os resultados. Senhor, selai esta oração com a vossa paz. Assim como os discípulos reconheceram Jesus ao partir do pão, Lucas 24:35, que também reconhecemos a vossa presença nas pequenas graças do dia a dia. Que aqueles que vieram buscando cura recebam consolo. Que aqueles que vieram buscando respostas recebam direção. Que aqueles que vieram cansados partam renovados. Pois está escrito, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Números 6:24-26. E agora, confiando plenamente na misericórdia divina, entregamos tudo o que foi rezado, tudo o que foi pedido e tudo o que permanece silencioso em nossos corações. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a paz de Cristo permaneça contigo. Que a cura de Deus comece, continue e se complete segundo a sua perfeita vontade. E que esta oração permaneça viva em teu coração, hoje, amanhã e sempre. Amém.